Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fobia social. E para entender melhor, vamos distribuir em tópicos. O que é fobia? Sintomas, causas, consequências, formas, né? E entender um pouco mais sobre o que é fobia social. Aqui no canal tem um vídeo chamado Misantropia, né? Eu vou deixar linkado aqui para você poder depois assistir e entender um pouco mais do que se trata a questão da misantropia e também da fobia social. Pois bem, a antropofobia ou fobia social é um elemento, ou seja, ou é um medo, né, acentuado de lidar, né, ou conviver com outras pessoas. Um exemplo, a pessoa que é acometida, né, pela fobia social, ela acaba manifestando uma absurda ou uma grande insegurança e temeridade de interagir, se relacionar com outras pessoas e até mesmo com familiares. Sim, ela tem aquele, não diria um pavor, mas aquela insegurança de se relacionar com os parentes quando chegam em visita à sua casa. Este é um dos sintomas da fobia social, né? Ou seja, esse distanciamento mesmo de familiares. E alguns temores e medo, né, da pessoa que sofre, no caso aí, a fobia social com relação ao outro, você tem aí alguns pontos. Veja se classifica essa classificação e veja se você entra dentro desse quesito, desses temores da fobia social. Se você porventura tem rejeição, humilhação, discriminação, perseguição, condenação e incompreensão dos outros, né? Eis aí um dos temores da fobia social. E só para lembrar você aí do outro lado, meu querido, minha querida, é que estes medos eles se baseiam que nas crenças negativas que a pessoa acabou por desenvolver ao longo das suas experiências vividas com outras pessoas. Ou seja, estas crenças que podem ser fundamentadas, né, em traumas, por exemplo, ou frustrações recorrentes dessas experiências da rejeição, da humilhação, da discriminação, perseguição, né, e incompreensão dos outros. Até aqui tudo bem? E só lembrando a você, se este conteúdo for relevante para você, dedo no like e compartilhe. Valeu? Bom, sintomas da fobia social. Bom, existem aí reações e comportamentos para você entender que dá sinais, ou seja, que sinalizam que a pessoa está desenvolvendo aí ou tem, né, a fobia social. E como é que eu fico sabendo disso, Oswaldo? Bom, dentro do conceito dos sintomas da fobia social, a gente pode destacar aqui o alto grau de ansiedade ao ter que lidar com situações que envolvam outras pessoas, medo de ser julgado ou constrangido pelas pessoas, mal-estar, inquietação, aquele incômodo de vivenciar ou estar presente, né, com outras pessoas, pânico ao falar em público, né? Tem pessoas que têm pavor, têm aquele medo de falar em público de qualquer maneira, até mesmo um aluno para apresentar um trabalho escolar, né? Ele treme todo, fica inquieto, né? Daquele medo e ele não consegue expor aquilo que ele tem para dizer. A taquicardia, tontura, transpiração excessiva em situações em que a pessoa tem, né, que lidar e estar com muita gente, tudo isso são sintomas da fobia social. Então, estes sintomas, meu caro, para que você possa entender, podem se manifestar de forma conjunta, né, ou isolada. Mas, para saber realmente se existe essa fobia, se tem relação com a fobia social, é necessário, antes de tudo, uma avaliação com um especialista. E neste caso, o profissional indicado é o psicólogo. É ele quem vai determinar se você tem aí, né, os sintomas da fobia social. Tá ok? Até aqui tudo bem? Bom, as causas da fobia social. Bom, algumas causas, né, que podem desencadear, né, a fobia social, podemos citar algumas aqui. Traumas adquiridos, né, na convivência com familiares, sensibilidade emocional e sentimental, temperamento inseguro, desconfiado, né, desilusões, frustrações que são adquiridas aí no relacionamento que não foi bem sucedidos, né, ou seja, foram mal sucedidos, a imaturidade,
né, a imaturidade emocional também contribui, né, como uma causa da fobia social. E aí vem essas causas, mas quais são as consequências da fobia social, se é que você se encaixa nesse perfil, ou se você conhece alguém, né, ou tem um parente, coisa do tipo assim. Bom, as consequências, né, a pessoa que sofre de fobia social, ela sente-se inadequada e acaba por se isolar do convívio com outras pessoas. Isso é horrível, terrível, né? As pessoas têm que se isolar por falta ou por não ter, né, aquela afinidade, não sentir-se muito bem diante de outras pessoas. E como uma defesa, uma autodefesa, ela se torna reservada, introspectiva e solitária, né? Ou seja, tem medo das pessoas não gostarem dela, né, e a tratarem mal. Por isso que eu falei da questão da humilhação anteriormente. Então, este medo de ser tratada mal faz com que isso seja uma consequência dessa fobia e ela se torna uma pessoa introspectiva e também solitária. Então, ela sente-se, né, pequena diante de tudo isso que eu citei, diante das pessoas, diante da relação com as pessoas, né, e também se sente inferior aos outros por simplesmente não saber lidar e também conviver com eles. Esta é uma das causas das consequências, né, ou as consequências da fobia social, né, o medo de se comunicar, o medo de poder se abrir para o outro, de expressar suas ideias, aquela insegurança que bate, aquela a baixa autoestima e também a falta de confiança, porque a pessoa que tem a fobia, né, as consequências são exatamente estas, ou seja, ela sente-se frágil e vulnerável, né, diante das situações sociais. Ou seja, ela tem medo de expor, de ser julgada, comparada, cobrada e criticada. Ou seja, ela evita a todo custo, né, ocorrer o risco de passar por todas essas situações imaginadas devido à sua vulnerabilidade. Portanto, a fobia social ela impede a pessoa de se desenvolver e ampliar os seus horizontes, o que acaba afetando a sua vida em diversas áreas, né, da sua vida social como um todo. E quais seriam as formas de superar esse problema? Primeira coisa, se auto-observar, né, e autoconhecer é algo fundamental, né, para o reconhecimento dos nossos problemas internos. Ser honesto consigo mesmo, ou seja, encarar de frente os problemas psicológicos, né, buscar formas de saber lidar e superar, né, esse problema, pesquisar sobre o assunto e buscar meios, né, de obter a compreensão sobre esse problema, que é a fobia social, né? Ou seja, transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Por exemplo, tenho medo de ser criticado, né? Por isso nem pode, né, ou nem por isso pode deixar de lado, ou seja, isso nem pode acontecer, ou melhor ainda, posso ser elogiado ou as críticas não me atingirão. Então, trabalhar esses pensamentos positivos e se apoiar, né, na automotivação, ou seja, em situações adversas em que as pessoas acabem por te julgar, né, ou não te compreendem. Então, é necessário trabalhar essas questões, ou seja, assumir as suas limitações sem medo, acreditar e enxergar, ou seja, no seu potencial, por exemplo, descobrir e valorizar o seu dom, né, se dedicando ao que te faz bem, envolver-se em atividades que te ajudam, né, o que possam te ajudar, né, a se expressar, a interagir, não com os outros, mas consigo mesmo, né, e logicamente com os outros. E aí você tem a música, você tem o teatro, né, você tem aí a poesia, a dança, enfim, algo que possa te trazer satisfação naquilo que você quer. E aí então você vai se dar muito bem e vai perder esse medo da fobia social. Porque se aceitar, é, a, se aceita de uma maneira, né, em tantos aspectos, bons ou ruins, né, sem se acomodar, buscando sempre o que expandir e desenvolver aí cada vez mais, né, a sua a sua inteligência, a sua perspicácia, sem paranoia, sem medo, e compreender que quando se tem medo, né, do julgamento alheio, né, o primeiro a ser julgado deve ser você mesmo e por você mesmo, e não pelo outro. Tudo bem?
Espero ter ajudado você aí do outro lado, você menino, você menina, homem, mulher, enfim. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante para você, a única coisa que eu te peço é um like, joinha aí, compartilhe o vídeo e também inscreva-se no canal, ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!